Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Cara, é complicado o que a gente vai conversar aqui, porque a gente passou basicamente a Série B inteira falando que o grande problema do Atlético era a defesa. E eu não sei se dá pra dizer que passou a ser uma solução. Mas esses números que a gente traz aqui, eu acho que a gente precisa refletir muito sobre o atual estágio do trabalho do técnico Odair Hellmann e eu quero fazer isso junto com vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal, cogita se tornar membro do canal, que me ajuda demais. E óbvio, a gente tem o Live Pix, que se você quiser contribuir com o meu trabalho financeiramente, eu agradeceria demais. Você tem a opção de só apontar pro QR Code e me dar essa moral, beleza? Olha esses números no Campeonato Brasileiro, tá? Antes de Odair Hellmann chegar no Atlético, o Atlético ele tinha 1,33 gols de média feitos no campeonato e sofria 1,44, ou seja, o Atlético estava em déficit. Obviamente, muito desse déficit, desse número elevado de gols, tem a ver com a goleada que a gente sofreu contra o Botafogo, mas enfim. Depois do Odair chegar, gols pró, média de um por jogo, gols contra, média de um por jogo. Ou seja, desde a chegada do Odair, o Atlético passou a fazer menos gol. Uma queda substancial, algo próximo ali de 30%. Mas o Atlético melhorou defensivamente. Passou a sofrer menos gols, que era a grande necessidade que o time tinha naquele momento. Então o Atlético ele passa a ter uma média de 40% de gols sofridos a menos, que é excelente. O Atlético parecia não ser um time capaz, com aqueles jogadores, melhorar defensivamente, e o Atlético está dando a resposta que sim, que é um time capaz de ser mais sólido defensivamente. Acho que é uma média defensiva que pode ainda melhorar. Mas a gente está falando de uma média de 40% a menos de gols sofridos por jogo, é muito relevante. É muito relevante. Isso tem muito a ver com a postura que o Odair adota. Isso tem muito a ver com algumas escolhas na escalação, como por exemplo a entrada do Beleze, mas como um time mais fechadinho, como um time mais retrancadinho ali, jogando em bloco baixo, bloco médio, para que a gente não sofra tantos gols. E eu acho que isso tem uma série de consequências. O Atlético jogando de maneira mais fechada, isso vai afetar de alguma maneira o cenário ofensivo da equipe? Acho que sim. Acho que sim. Acho que o fato do Atlético estar numa postura mais cautelosa, mais reativa, influencia tanto na melhora defensiva, como influencia também na pior ofensiva. Que também é um ponto que eu acho que a gente precisa levar em consideração. Que também é um ponto que eu acho que a gente também precisa de abordar de alguma forma. Então, assim, o que eu queria trocar ideia com vocês aqui é que a defesa, eu não sei se ela passou a virar solução. Mas o problema defensivo melhorou muito. E acho que esse é o grande mérito do trabalho do Odair até agora. Ter feito um sistema defensivo mais sólido e menos exposto para que a gente pudesse conter uma ferida que estava aberta e parecia insolucionável. Eu acho que hoje, com esse esquema de marcar em linha de 5, acho que hoje com o Beleze na zaga, com uma estabilização melhor dos volantes ali na frente da área, o Atlético tem uma projeção de até baixar um pouquinho mais esse número, mas de conseguir competir mais ao longo da competição, tendo uma defesa mais sólida. E a gente tá vendo a relevância das defesas nos principais times do campeonato. O Atlético não conseguiria brigar pelo acesso se ele continuasse defensivamente tão exposto. O Atlético não conseguiria brigar pelo acesso se ele continuasse defensivamente tão vulnerável. O número que o Atlético tinha de gols sofridos era número de time que briga para a Série C. Então o Odair bota o Atlético numa condição de brigar pelo acesso a partir do momento que melhora a defesa. Agora eu acho que a gente precisa debater a questão do ataque. Óbvio que você tem a chegada do Mendonça, óbvio que você tem a chegada do Viveiros. Eu acho que esses dois caras, eles tendem a potencializar o seu sistema ofensivo naturalmente. Acho que esses dois caras tendem a fazer com que seu sistema defensivo ali esteja mais pronto.
sistema ofensivo esteja mais pronto. Mas eu acho que vai um pouquinho além disso, cara. Eu acho que a questão desse equilíbrio tá muito no meio-campo. Numa possível chegada de um volante ou numa possível formatação diferente do meio-campo. Porque eu acho que a gente tem hoje 2 caras voltados pro lado defensivo e um cara voltado pro lado ofensivo. Eu acho que isso representa muito como o Atlético ele vem melhorando defensivamente, piorando ofensivamente. Eu acho que o Zapelli, pela incapacidade de Raul e Filipinho serem jogadores criativos, eu acho que o Zapelli precisa de companhia no meio-campo para o Atlético ser uma equipe criativa o suficiente para aumentar esse número de gols feitos. Então, eu acho que a grande chave de mudança está em tirar um volante de mais marcação e botar um jogador de mais passe. Hoje no elenco, naturalmente seria o João. Se o Atlético buscar uma movimentação melhor no mercado, esse cara pode chegar para ter esse papel. Acho que o Lucas Sacha chegaria para ter esse papel. Fazer uma companhia maior nesse processo construtivo e continuar ajudando defensivamente. Eu acho que a gente pode ter a participação dos laterais, acho que Cauã e Esquivel são fundamentais no nosso processo ofensivo, mas sem esse jogador no meio-campo para dar dinâmica, não adianta. A gente vai continuar vulnerável. A gente vai continuar pouco equilibrado. O Atlético hoje ele precisa de algo muito significativo, equilíbrio. E é muito difícil você equilibrar defesa e ataque. Por isso que eu falo que essa peça central ela é fundamental. E assim, se o Atlético entende que o foco é realmente continuar diminuindo essa porcentagem de gols sofridos, que esse é um caminho mais acessível para o acesso, para mim não tem o menor problema. Mas como o Atlético pode melhorar ofensivamente, melhorando defensivamente? Se o Atlético se garante defensivamente, faz o seguinte, dá a bola para o adversário. Que você aí vai ter mais espaços para transição. Que aí você vai ter mais espaços para ataque ao espaço. Que você aí vai ter mais espaços em um jogo que você vai ter menos a bola, mas você vai ter uma condição de empurrar o time adversário para trás e vulnerabilizar ele de uma maneira que, cara, acho que você pode colher frutos a partir disso. Acho que você pode ter um retorno legal a partir disso. Então, às vezes, o que o Atlético está precisando para melhorar ofensivamente é ser mais defensivo. E eu acho que isso conversa muito com o Viveiros e Mendonça. Um Atlético que vai ter 2 jogadores tão compatíveis com esse jogo de transição. Aí você ainda tem Cauã, você ainda tem Luiz Fernando, que eu acho que encaixam perfeitamente nesse jogo. O próprio Zapelli para conectar esses caras. Beleza, dá a bola para eles. A gente joga em transição. O Atlético está mostrando uma dificuldade muito grande de conseguir se impor nesse campeonato. O Atlético está mostrando uma dificuldade muito grande de ser o time do campeonato. E assim, eu não tenho vaidade nenhuma essa temporada. Tudo que eu quero é subir. Então, não tá conseguindo ser o time do campeonato? Foda-se, cara. Desculpa. Vamos buscar os pontos de outra maneira. Apostando mais na defesa do que no ataque. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.